fazer essa homenagem ao Guilherme, quando eu conversei com o Borges, né, para fazer essa exposição, veio do fato de que o Guilherme é pouco conhecido as facetas, as diversas facetas dele. Ele era um homem, digamos assim, moderno, né? Ele viveu o século XX e ele participou de todos os movimentos. E o que acontece é que se pauta muito pela poesia dele, né, pelos outros assuntos, tal, mas se esquece que ele foi crítico de cinema, foi radialista, trabalhou em rádio, fez muita tradução, se interessou pelas histórias em quadrinhos, ele andava pela cidade, recentemente foi publicado, e está sendo redescoberto. A parte de crítica de cinema dele foi coletado há pouco tempo e foi publicado um livro muito grande, com toda a crítica, que ao mesmo tempo é um painel, né, da sociedade paulista do começo do século, porque ele era um cronista da cidade de São Paulo. Quer dizer, então tem muitas facetas da crônica na prosa, né? Tem a poesia, que ele é tanto moderno como também parnasiano, né? Ele fez vários tipos de poesia. Uma poesia mais livre, também sonetos, né? Quer dizer, ele é uma figura que ainda precisa ser vista com outros olhos, né? Então, o que me levou basicamente a pensar nessa exposição é o aspecto gráfico, né? Porque a gente aqui temos um departamento no CCLA que é de artes gráficas, que é descobrir as artes gráficas, a relação dela com as outras artes, tanto seja a música como a poesia, a literatura, cinema, né? Não existe muita diferença entre as artes, né? Elas se misturam, Bom, aí eu resolvi partir para essa pesquisa e descobri que o Guilherme ele tinha uma intenção gráfica. Ele tinha muito interesse pelas artes gráficas, né? A partir da revista Glaxon, né, que ele era dos dínamos, né? Então eu fui pesquisando para tentar visualizar a conexão dele com o mundo, né? E aí eu vi que ele trabalhou em teatro, eu tentei fazer um painel, né? Cinema também, ele trabalhou na Vera Cruz fazendo revisão dos roteiros, né? Quer dizer, ele participou de muita coisa, né? Então, reduzir ele a uma coisa só é pouco, né? Foi essa a minha intenção. Não sei se eu consegui, né? E eu trouxe aqui também para vocês ouvirem a voz dele, né? Então, eu pedi para ele pôr ali pelo menos uns 2 poemas, né? Para a gente conhecer a voz dele. Certo. Me perguntaram aí se existe algum documentário, alguns métodos de filme que mostrem ele em movimento, ele com a família, como há de outros grandes vultos do século passado. Será que existe pequenos documentários, clipes? Eu estou querendo saber também, eu não consegui achar. Se alguém souber e alguém descobrir, então nos avise que no ano que vem a gente trabalha em cima das voz. Conhecer, né? A voz existe porque tem vários discos, né, que ele gravou, né? Teve uma gravadora aqui no Brasil, Festa, que gravou os poetas modernistas e da geração de 45. E tem muitos discos que ele gravou, estão aí, inclusive. Então a voz a gente tem, mas a imagem e movimento eu não sei. Perfeito. Perfeito, João. Muito obrigado, então, aí por esse trabalho aí, né?
Bem, eu agora queria convidar para a sua palestra o professor Duílio Batistoni Filho. Boa noite a todos. Senhor presidente do Centro de Ciências, Letras e Artes, Dr. Alcides Ladislau Acosta, personalidades aqui presentes, senhoras e senhores. Que as minhas primeiras palavras sejam de regozijo, por estar aqui e, naturalmente, enaltecendo esta exposição que o João Antônio está nos oferecendo. Muito obrigado por esse presente que o João Antônio está dando para nós. Eu procurei aqui alinhavar alguma coisa sobre o Guilherme de Almeida. E dei o título de Guilherme de Almeida, Príncipe dos Poetas Brasileiros. Muitos anos de virtuosismo não esgotaram a força inventiva do poeta Guilherme de Almeida. Entretanto, não se dê à palavra virtuosismo um sentido pejorativo, e sim ressaltar o esplêndido domínio da técnica desse cultor da palavra que veio do parnasianismo, passou pelo modernismo e construiu, por fim, a sua personalidade original com as lições de ambos os movimentos. Nascido em Campinas, São Paulo, no dia 24 de julho de 1890, primogênito de 8 irmãos, foi batizado em Limeira, para onde mudara a família devido à epidemia da febre amarela que assolara a urbe campineira nos fins do século XIX. Aprendeu as primeiras letras com seu pai, o advogado e jurisconsulto Estevão de Araújo Almeida, dono de uma profunda cultura humanística e quem iniciou o menino no estudo do grego e do latim e a leitura metódica dos clássicos. De sua mãe Angelina de Andrade Almeida, que pertencia a uma das mais tradicionais famílias de Campinas, herdou o amor pela poesia. Também de particular importância foram os anos de aprendizado com sua tia Aninha em Rio Claro. Frequentou os colégios Feitosa em Araras, Culta Ciência de Campinas, o Colégio São Bento, na capital, São José de Pouso Alegre, Minas Gerais. Bacharelou-se em Direito na Faculdade do Largo São Francisco, em dezembro de 1912. Mais do que o canudo de doutor, interessava-lhe, já nessa época, as leituras de Shakespeare e dos clássicos portugueses e franceses e os versos que ia publicando cada vez mais com frequência nos periódicos estudantis e nas revistas de maior evidência. A iniciação nos segredos da ciência do direito, apesar dos esforços do pai, que exigia sua presença diária no escritório, ele preferia o convívio com as musas e a iniciação da vida boêmia da juventude doirada da cidade, que então vivia o auge da riqueza proporcionada pelo café. Poeta aos 14 anos, escreveu seu primeiro soneto, A Morte, sob a influência de Antero de Quental, após recuperar-se de insidiosa moléstia que lhe roubara a memória. É maravilhoso nascer outra vez, diria ele, tomado de estranha emoção. Comecei duplamente pelo fim, afirmava, pela forma mais difícil de poesia, que é o soneto, e pelo tema, que foi a morte. Seu primeiro livro, publicado Nós, apareceu nas livrarias de São Paulo no dia 8 de julho de 1917, pouco depois de o poeta ter vencido o concurso para a criação do brasão da cidade. Em 13 sonetos, esse livro de estreia conta um caso de amor que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. O poema recebeu da imprensa brasileira e portuguesa cerca de 1.200 críticas. O êxito do livro animou Guilherme a cuidar de novas publicações e, em pouco tempo,
tornado seu nome conhecido no Brasil inteiro. Sua maior emoção foi quando, ao tomar um bonde no centro de São Paulo, e viu uma operária lendo o seu livro Nós. A Nós seguiram-se A Dança das Horas, o livro de horas de História Dolorosa, além de Messidor. Por ocasião da Semana de Arte Moderna de 1922, o poeta empenhou-se na consolidação do seu ideário, através de medidas práticas como fundação, financiamento, coordenação e desenho da capa da revista Claxon, mensário explicativo do modernismo, dado seu interesse pelas artes gráficas, além de conferências em Porto Alegre e Recife. Nesse mesmo ano, recebeu uma carta em francês de uma admiradora do Rio de Janeiro, que se negava a se identificar, mandando-lhe de cada vez o pedaço de uma fotografia diferente para aguçar mais a curiosidade do destinatário. Então, ocorreu o lançamento de um livro de Guilherme, a que a jovem compareceu, e quando se aproximou do poeta para o autógrafo, sem que nada dissesse, Guilherme teve a certeza de que aquela era a sua correspondente especial. Houve entre ambos uma paixão fulminante que os levou ao casamento. No ano seguinte, o poeta casava-se com Belquis Barroso do Amaral, da Sociedade Carioca. Chamada de baby na intimidade, fez-se companheira ideal do poeta, sua musa permanente. Era bela, alta, clara, elegante e culta. Em Guilherme atendia a providência o apelo a Gonçalves Dias: dá-me, Senhor, uma mulher que escute o meu silêncio. A nomeação do poeta, pouco antes do casamento, para o cargo de secretário da Escola Normal do Brás, em São Paulo, visava dotá-lo de um ordenado regular para atender aos encargos de sua nova situação civil, acrescida de novas responsabilidades com o nascimento do filho Gui em agosto de 1924. O seu poema Raça, de forte índole modernista, de marcante beleza, certo preciosismo de sentimento e forma, é de forte conotação nacionalista. Viu o Brasil, primeiro os portugueses, depois o contato com a terra, o indígena, a Veracruz, que avançara do fundo do horizonte naquele dia da Páscoa, e finalmente o sangue da África, o negro fecundador do nosso deserto. Cremos que são versos selecionados para a posteridade, porque emanam o cheiro do Brasil, trazem o gosto da carne de nossos frutos e inebriam com a cantiga afrodisíaca do nosso mormaço. Vamos reproduzir apenas o fragmento em que se faz uma descrição do brasileiro e seu modo de vida. Aspas. Branco, verde, preto, simplicidade, indolências, superstições. O quarto do dióspede e a pousada, a rede e o cigarro de palha, o São Benedito e as assombrações. Donas de casa prestimosas fazendo a merenda, quindins bombocados, altos mastros de São João e os carros de boi gemendo, e os monjolos tossindo e as enxadas tropeçando nas roças capinadas. E a terra torrada, a terra torresmo, a terra estorricada, no forno crepuscular das queimadas para o nascimento simétrico e verde dos cafezais. Violões nos morros mulatos, machiches políticos, tosses, pitos e pinga na luz dos candeeiros, foguetes, cervejas eleitorais, o protesto indolente e o sonho com palpites nas noites inquietas. Fecha aspas. O crítico Sérgio Millier, na revista Terra Roxa e Outras Terras, tratou do poema, que considerou a realização mais alta de Guilherme. Não tem partes melhores ou piores, assinala. É um todo muito nítido, com as sombras, de vez em quando, das imagens mais violentas. Não adianta citar versos, é preciso ler o poema todo. Guilherme sempre dizia que há no mundo uma necessidade constante de beleza,
Por isso, raça mantém-se de pé, nas estantes e no tempo, quaisquer que sejam as pequeninas escamoteações de textos de tantos escrevinhadores que falam sem saber do que falam. No longo período de 1925 a 1947, publicou apenas um livro de poemas intitulado Você. Tudo o mais, incluindo Acaso, foram compilações de poemas já publicados, junto com uns poucos inéditos e algumas traduções. O que parece fora de dúvida é que a poesia de Guilherme afirmou e, de certa maneira, prenunciou no Brasil a modernidade da poética ocidental, fundamentalmente através do seu mais pujante e emblemático elemento formal, que é o ritmo. Foi buscar nos cancioneiros medievais as assonâncias, as semelhanças de sons. Conhecedor dos sistemas métricos avoengos, prazia-lhe remoçá-los às demandas de seu estágio de criatividade. Membro a partir de 1928 da Academia Paulista de Letras, foi o primeiro autor modernista a ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, onde foi recebido a 21 de junho de 1930. Como regozijo, os amigos ofereceram-lhe um jantar. O cardápio, impresso para a ocasião, era encimado pela seguinte frase jocosa, que o homenageado deveria ter entendido ao pé da letra como uma profética advertência. Os amigos de Guilherme de Almeida resolveram comê-lo antes que a academia o faça. Quando eclodiu a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, Guilherme foi dos primeiros a se alistar na 2ª Companhia do 1º Batalhão da Liga da Defesa Paulista. Lutou bravamente na região de Cunha. Ter sido soldado raso durante a Revolução foi a mais duradoura de minhas satisfações. Foi diretor do Jornal das Trincheiras, no qual expôs suas ideias revolucionárias, chegando a ser preso e condenado ao exílio em Portugal, onde foi recebido com todas as honras na Academia de Ciências de Lisboa, cidade onde há uma rua com seu nome. Nessa época, produziu as mais lindas páginas, revelando seu épico que viria enriquecer ainda mais a nossa literatura, para a qual foi já tão pródigo. Marcha, soldado, marcha o teu passo na história, deixa na terra uma pista, deixa um rastilho de glória. Merecem destaque ainda Credo, nossa bandeira, essa última composta de um só fôlego, ao tornar ciência de que o presidente Getúlio Vargas pretendia vedar aos estados o uso de insígnias próprias, o que se concretiza na Carta de 37. Somente em 1946 é que os símbolos regionais foram restaurados. Não podemos esquecer a magnífica inscrição gravada no mausoléu do soldado paulista, de frente ao cemitério da Saudade, em Campinas. Não é túmulo, é berço, é sementeira de ideal, baliza do futuro, pista, rastro de heróis na terra campilheira, e assim por diante. Seu amor a São Paulo era tão intenso que todo ano, no dia 9 de julho, pedia à esposa que hasteasse em sua casa a bandeira paulista. Poeta dos grandes movimentos nacionais, foi a alavanca que impulsionou os nossos briosos soldados nos campos da Itália, com a vibrante letra da canção do Expedicionário, musicada por Espartaco Rossi. Está sempre na nossa memória a beleza desses versos. Você sabe de onde eu venho? Venho do morro, do engenho, das selvas, dos cafezais e assim por diante. É realmente comovente. Entre os muitos títulos com que o distinguiram, destaca-se de Príncipe dos Poetas Brasileiros, que lhe foi conferido em votação nacional em 1959, durante o jantar oferecido pelo presidente Juscelino Kubitschek. Nada disso, porém, o tirou do obscuro cargo que ocupava na Escola Normal do Brás, ou que o libertasse da obrigação diária de ter de escrever para os jornais,
por uma simples questão de sobrevivência sob o pseudônimo de Urbano. Um ano mais tarde, por ocasião da inauguração de Brasília, foi o orador oficial, com a belíssima oração Prece Natalícia a Brasília, que ele próprio considerava sua obra-prima. Paulo Bonfim, que alguns consideram o sucessor de Guilherme, comenta que era costume do poeta receber os amigos em sua residência, primeiro na Pamplona e depois na Macapá, para noitadas inesquecíveis em que discorriam os mais diversos assuntos, desde a Grécia clássica, poesia provençal, literatura, botânica, futebol e até cinema. Aliás, diga-se de passagem, Guilherme foi crítico da sétima arte e sua musa era Greta Garbo. Traduziu os poetas simbolistas franceses como Baudelaire, Mallarmé e Verlaine. Certa ocasião, Paulo levou o poeta Jorge Maltner à casa de Guilherme. O encontro produziu tamanha impressão no jovem escritor que exclamou ao despedir-se: "Mas esse homem é um bruxo." Pareus de Siqueira considerava o feiticeiro do verso, e Lúcio Ventura o bruxo da palavra e do sentimento. Sim, Guilherme era um iniciado, e a poesia sua ciência sagrada. Cassiano Ricardo, em um estudo publicado na revista da Academia Paulista de Letras, fala das antecipações, entre aspas, do poeta, em cujos versos visuais e concretos pratica aquilo que os jovens poetas julgam ser iniciação. A verdade é que foi além do seu tempo. Não contente com tamanho virtuosismo, deu-se a volúpio intelectual de produzir arcais, tendo o conhecimento do gênero nipônico através do seu cultor mais conhecido, Basrou, na tradução de Fitzgerald. Guilherme partiu para a elaboração de poemetos próprios, valorizando-os com a introdução de rimas inexistentes no japonês. O haikai não é um poema de amor, é de estação, é com verbete de um dicionário e deve ser, antes de tudo, espontâneo, obtido como quem pega um inseto em voo. Contém 17 sílabas, dispostas em 3 versos, o primeiro de 5, o segundo de 7 e o terceiro de 5 sílabas. Vejamos alguns arcais guilhermianos. O sono. Um corpo é um trapo. Na cara, as pálpebras claras são de esparadrapo. Sabedoria. Uma ave poisada no para-raio olha para o céu e há trovoada. Israel Dias Novaes, meu companheiro na Academia Paulista de História, me contou certa vez que, juntamente com seus colegas parlamentares, foi convidado para visitar o Japão, onde participou de uma audiência em Tóquio com o príncipe Akihito, na época herdeiro do trono e depois imperador. Hoje tem o seu filho como sucessor, né? Através de um intérprete, Israel contou ao príncipe que havia no Brasil um poeta chamado Guilherme, cultor do haikai. Akihito deteve-se ante a notícia do intérprete e, entusiasmado com semelhante notícia, pediu imediatamente o endereço do poeta e pormenores de sua poesia. Quis saber tudo, sobretudo como os mini-poemas de Basrou eram recriados da língua original para o português. Guilherme recebeu muitas homenagens de diversas partes do país. Sempre amou sua Campinas, com a qual disse ter cometido uma injustiça quando foi eleito príncipe dos poetas brasileiros. Aceitava homenagens de vários cantos do Brasil, mas não tivera tempo de ir receber, até aquele momento, em loco, os aplausos de seus conterrâneos, o que aconteceu somente em 1962. O Diário do Povo de Campinas organizou à época uma grande homenagem ao poeta e o convite partiu então o prefeito Miguel Vicente Cury. Blogueira, como era, relatava a história de um cidadão que disse, aspas, não é preciso perguntar a um campineiro se ele é de Campinas. Se eu é, vai logo dizendo. Se não, por que humilhá-lo? Em um outro retorno à cidade, aconteceu a 20 de dezembro de 1968, quando foi homenageado pelo Clube dos Poetas, convidado pela poetisa Arita Petená,
com um jantar na cabana do círculo militar. Ao agradecer, dizia o poeta: olha, essa terra útil que ainda sonha, porque acredita nos poetas, essa terra nesse instante é nossa, bem nossa, sempre nossa, cada vez mais nossa, Campinas. E a certa altura conclamava: Campinas, amorosa amada minha, de vós trazendo a luz do meu primeiro dia, o amor dos meus e o amor aos meus. Eu deixei de ser eu para ser nós. Essa visita marcou o seu coração. Guilherme gostava de conversar. Amava as flores, as crianças e os cães. Era um emotivo, mas seu ar parecia sempre austero. Falava muito rápido. Tinha sempre uma palavra de estímulo para os jovens. Esclarecia aos que o procuravam sobre dúvidas a respeito de jovens, de poemas e autores. Tinha boa memória, sabia todos os versos de cor, nunca demonstrava impaciência ou mau humor e dava à imprensa todo o tempo necessário. Recebia muitas visitas em seu escritório e muitos telefonemas. Seu escritor preferido era Shakespeare, e entre os nacionais, Graciliano Ramos. Aos amigos sempre dizia: se pudesse recomeçar a vida, gostaria de ser tabelião, numa cidadezinha bem obscura do interior. Adorava a música, e seus compositores prediletos eram Mozart, Bach e Brahms, e o brasileiro Noel Rosa, que ele considerava um gênio. Escrevia poesia à mão e artigos de jornal diretamente na máquina. Era torcedor do São Paulo Futebol Clube. Seu prato predileto era cuscuz e leitoa bururuca. Tinha horror a remédios. Santo Antônio era o santo de sua devoção. Gostava muito de vestir-se bem e foi o primeiro homem no Brasil a usar o relógio pulseira. Tinha um hobby predileto: aquarela pirotécnica e fazer balões de São João. Não costumava pensar na morte. Entretanto, esta o acolheu a 11 de julho de 1969, há 50 anos, vítima de uma uremia. Seu corpo foi velado no saguão da Academia Paulista de Letras. Pouco depois foi sepultado no Mausoléu dos Mortos de 1932, no Ibirapuera. Paulo Bonfim, na ocasião, tomado de grande emoção, proferiu um poema de Guilherme: Oração ante a última trincheira. Assim termina a vida daquele que foi o poeta da paulistanidade, revolucionário e herói, o mais paulista dos vates de São Paulo, que cantou ao longo de seus passos as belezas da criação divina. Muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Roberta, sou diretora técnica do SEDAI, que é o Centro de Documentação Cultural Alexandre Olário, que fica no Instituto de Estudos da Linguagem, IEL Unicamp. Gostaria primeiro de agradecer ao CCLA pelo convite para participar dessa semana. Já desde o ano passado estou ensaiando participar da semana, mas devido à força maior, né, Renata, não foi possível. Eu queria apresentar, em primeiro lugar, apresentar o SEDAI. Nem todo mundo conhece, sabe o que é e para que serve o Centro de Documentação. O SEDAI é um centro de documentação que foi criado em 1984, então esse ano está fazendo 35 anos. Inclusive, nós estamos com uma grande programação, né? Depois que vocês tiverem interesse, dê uma olhadinha no nosso site para comemorar os 35 anos. E ele foi criado como um espaço que apresentasse condições apropriadas para a organização, conservação dos materiais produzidos por pesquisa no Instituto de Estudos da Linguagem. Ele acabou integrando acervos pessoais riquíssimos. Os primeiros acervos que compuseram o SEDAI, pode passar, por favor, foram do professor Alexandre Olário,
e do Oswald de Andrade, que vieram quase juntos. E foi aí que foi o início do Centro de Documentação. O acervo é constituído, então, por fundos pessoais e institucionais. Fundos são arquivos, acervos completos que veio de uma pessoa. A gente chama arquivisticamente de fundo, né? Quem não conhece. E coleções, em parte originárias. Pode voltar um pouquinho? Originárias de projetos desenvolvidos no IEL, mas o SEDAI foi criado com essa vocação interdisciplinar mesmo, né? Entendendo os interesses de pesquisa que vão de sociologia da cultura, a neurolinguística, passando pela literatura, todas as áreas pesquisadas no IEL. Hoje tem um alcance muito maior do que o próprio Instituto, né? É um centro reconhecido internacionalmente por seu acervo. Então, o que fazemos lá, além de guardar essa documentação? As funções do SEDAI são a preservação física, moral e intelectual e a comunicação dos documentos arquivísticos que compõem os fundos e coleções do seu acervo. O que significa isso? Que nós temos como obrigação cuidar desse acervo, né, preservando tanto a parte física, que são os documentos, o suporte, a parte moral, que é o direito que esses acervos têm de serem respeitados seus direitos autorais, os seus direitos de imagem, o seu sigilo, se for o caso, a sua integridade, né? E intelectual, que é respeitar a organização desses acervos, né? Então, uma organização que respeite a integridade desse acervo e que vai espelhar um pouco do que foi a vida daquela pessoa, no caso dos fundos pessoais. E a comunicação é o acesso, basicamente, é dar acesso. Não adiantaria nada nós fazermos toda a preservação física, moral e intelectual se não dessemos acesso. Pode passar. Aqui é um mapinha de localização, não sei se todo mundo conhece a Unicamp, mas quando vocês forem conhecer o SEDAI, que fica no Instituto de Estudos da Linguagem, ele é o primeiro prédio, ali, ó. O primeiro prédio chegando pelo estacionamento de cima. Aquele ciclo básico da rua Sérgio Buarque de Holanda, você estaciona o carro ali, é o primeiro prédio, o que tem o letreiro, fica no piso térreo. Pode passar. Então, na sala de pesquisa nós temos uma sala de consulta com mesas, computadores, leitoras de microfilme, TV, várias coisas para os pesquisadores realmente ficarem à vontade pesquisando. Temos as bibliotecas de referência, os catálogos, os inventários. Pode passar. Também é possível fazer pesquisa online. Nós temos, através do nosso site, dá para pesquisar através do Pesquisar, que é uma base de dados que atualmente é utilizada pelos arquivos históricos da Unicamp. Temos também a plataforma de documentos sonoros, que dá para consultar arquivos sonoros, tanto na parte transcrita como em áudio. E também uma grande parte do nosso acervo bibliográfico já está disponível no sistema de bibliotecas da Unicamp. Pode passar. Agora vamos entrar no que interessa, né? Que é o Fundo Guilherme de Almeida no SEDAI. Eu coloquei uma fotinho dele aqui, uma foto do fundo. Então, o SEDAI abriga desde abril de 2013 o Fundo Guilherme de Almeida. Eu queria contar um pouquinho como que foi essa incorporação do acervo. Não sei se vocês conhecem a historinha, né? O acervo esteve muitos anos sob a guarda de Frederico Ozanam, que foi um amigo e biógrafo de Guilherme de Almeida. Esteve aproximadamente 4 décadas sob a guarda do Frederico, especialmente na casa dele, né?
A maioria dos documentos foi acumulada pelo titular, ou seja, pelo Guilherme de Almeida, ou por sua esposa, a Baby, né? Mas tem alguns documentos que compõem o acervo que foram adquiridos pelo Frederico ao longo desses anos. Em 2010, o biógrafo doou essa documentação para Sandra Mara da Silva Franca. No ano seguinte, com o interesse de adquirir o acervo para a Biblioteca de Obras Raras da Unicamp, é formada uma comissão de avaliação na Unicamp. Formada, inclusive, um dos professores que formou essa comissão foi um professor lá do IEL, Alcir Pécora. Essa comissão fez uma avaliação do acervo, foi lá avaliar o acervo, né? E constatou a importância e a autenticidade do acervo, reconhecendo o interesse e a complexidade do conjunto documental para a pesquisa em torno da obra do Guilherme de Almeida e o movimento modernista. Mas destaca a sua natureza predominantemente arquivística e documental. Então, se tratava de uma biblioteca de obras raras da Unicamp, que recebeu o convite de fazer uma avaliação para incorporação pela biblioteca. Essa comissão achou que seria mais pertinente ser incorporado por um centro de documentação, pois se tratava de um arquivo muito íntegro, né? E sugeriu, então, a incorporação desse arquivo por um centro de documentação da universidade. E, nesse momento, destacou 2 centros possíveis: o Centro de Memória da Unicamp e o SEDAI. Em 2011, os proprietários do acervo, o Sr. Alípio Franca e a sua esposa, a Sra. Sandra Mara da Silva Franca, entram em contato com a direção do Instituto, oferecendo a venda do fundo para ser incorporado ao SEDAI. Em 2012, seguindo os trâmites da universidade, foi formada uma comissão de especialistas para avaliação de mérito e de importância do acervo. Essa comissão foi composta pela professora doutora Maria Eugênia Boaventura Dias, pelo professor Alcir Pécora e o professor Jefferson Cano, todos do Instituto de Estudos da Linguagem. Sob a presidência da primeira, a comissão constatou o elevado valor histórico-cultural do conjunto de documentos e recomendou à diretora a incorporação do mesmo ao SEDAI. Sendo assim, a diretora do Instituto, Matilde Scaramucci, na época, solicita ao reitor da universidade verba para a aquisição do conjunto documental. E este, reconhecendo a importância da incorporação de tão importante acervo na universidade, autoriza a compra, iniciando as tratativas para a transferência do acervo ao SEDAI. A equipe técnica do SEDAI faz uma avaliação do estado de preservação dos documentos antes do fechamento do contrato, e o contrato é assinado no dia 25 de abril de 2013 e a documentação é incorporada ao SEDAI no dia 21 de maio de 2013. Pode passar. Então, no momento da incorporação, os documentos se encontravam assim. Volta um pouquinho, por favor, naquele outro. Então, olha, como vocês podem ver, a gente fez algumas fotos no momento da incorporação. Vocês podem notar que os documentos até estavam em um estado de conservação bem ruinzinho. Eles estavam... O lugar onde eles estavam, o apartamento do Alípio e da Sandra, estavam muito amontoados, tomando pó. Realmente não era um lugar apropriado para um acervo tão importante, né? Pode passar. Então, aqui é um conjunto de fotos, alguns documentos em caixas, tá vendo? Dá para ver como que eles estão esfarelando. Muitos documentos enrolados, esses mapas, documentos de grande formato enrolados assim há décadas. Então, imagina como foi difícil depois para planificar, né? O conjunto é composto por 8 metros lineares de documentação, totalizando cerca de 15 mil documentos. Então, é um acervo muito grande. É composto por manuscritos, datiloscritos do titular, que registram sua produção literária, discursos, letras de hinos, traduções, trabalhos na área de heráldica. O arquivo... O que aconteceu? Vou continuando, enquanto ele arruma.
O arquivo chama atenção pelo volume e integridade dos documentos. É comum os fundos pessoais apresentarem diversas lacunas e falhas na documentação relativas a alguns aspectos da vida do titular, fatos ou períodos. Então, assim, raramente a gente recebe um arquivo que dê conta de toda a trajetória do titular. E, nesse caso, toda a trajetória do titular está representada na documentação: a atuação política, a poesia, o romance, os cargos públicos, as traduções, o interesse pela heráldica e muitos aspectos de sua vida pessoal, de seus interesses pessoais. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é possível encontrar no acervo. O acervo ainda não foi organizado arquivisticamente, então a gente não tem detalhes, mas eu tenho uma lista bem detalhada que inclusive dá para fazer pesquisa, se alguém tiver interesse de conhecer melhor. Entre a documentação pessoal, encontram-se os documentos identitários, como certidão de nascimento, carteira de trabalho, passaporte, certificado de reservista, condecorações, homenagens, diplomas, títulos. Constam também receitas, exames médicos, notas fiscais, passagens, bilhetes de transporte, cardápios, menis, entradas para espetáculos, mapas, roteiros de viagem. Inclui também um dossiê com documentos a respeito de seus animais de estimação. Até com curiosidade, tem um dossiê inteiro a respeito dos seus cães, Ling e Mini, contendo fotografias, cartões, telegramas, cartas que ele enviava aos cães, homenagem aos cachorros, recortes de jornais, desenhos dos cães, receitas veterinárias e até mesmo um envelope com pedaços de pelo e unhas dos animais. Entre as curiosidades que a gente encontra nesses acervos, todos têm uma coisa assim. Dá para clonar os vídeos. Eu vi até que na exposição tem um desenho do Ling, na exposição aqui. Entre os manuscritos e datiloscritos, inclui quase toda a produção intelectual do titular, incluindo seus poemas e obras publicadas, inclusive os haikais, as traduções, as conferências, os discursos, ensaios, artigos, críticas, etc. Inclui também cadernos pessoais, com reminiscências, apontamentos do seu trabalho como poeta, cadernos com conferências, ensaios, poemas, traduções. Entre esses cadernos destacam-se alguns que ele escreveu durante o seu exílio em Cunha, registrando, né, o cotidiano da Revolução Constitucionalista. Entre a correspondência, é possível encontrar cartas recebidas pelo titular de vários escritores e artistas do movimento modernista, como, por exemplo, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Jorge de Lima, Jorge Amado, Pedro Nava, Érico Veríssimo, João do Rio, Ribeiro Couto, Olegário Mariano, Graça Aranha, Coelho Neto, Tarsila do Amaral, Lazar Segal, Cândido Portinari, Vitor Bricherê e Vila Lobos. Inclui também correspondência com presidentes como Kubitschek, Washington Luiz. E existe também uma quantidade bem expressiva de cartas de fãs, de todas as décadas de trajetória do autor. Isso é bem interessante. Ainda temos centenas de cartões pessoais e autografados, né, de parentes, amigos, escritores, artistas consagrados. Entre as fotografias, inclui um conjunto de cerca de 400 fotografias, a maior parte pessoal, muitas de fotógrafos consagrados ao longo da história da fotografia, incluindo diversos processos fotográficos importantes. São fotografias de família, retratos do Guilherme, bem como de seus amigos modernistas e figuras públicas importantes. Acho que até passou alguma fotografia, pode voltar um pouquinho? Por exemplo, aqui estão os pais do Guilherme, nessa primeira, ele na primeira comunhão, e aqui ele como soldado.
Então eu só trouxe algumas porque infelizmente não dá para trazer muita coisa, mas o acervo é bem rico. Inclui também um conjunto de cerca de 100 fotografias da casa de Guilherme de Almeida. Temos vários desenhos também, né? E entre os desenhos inclui os trabalhos em heráldica, através de várias versões de desenhos em bico de pena, dos brasões de São Paulo, Brasília, registros e outros desenhos que ele foi fazendo ao longo da sua vida. Também tem desenhos de ex-libris, que ele produziu, inclusive, para terceiros. Ilustrações que ele fez para os seus próprios livros, e além de esboços do projeto para a sua casa, que ele mesmo fez. Projetos de decoração, design. Temos também um dossiê sobre a Revolução Constitucionalista, né? Inclui jornais, revistas, panfletos, impressos, cartas, discursos, poemas, partituras, hinos, fotografias. Um dossiê sobre Brasília, incluindo os manuscritos da prece natalícia e vários desenhos originais, inclusive para o brasão da cidade, né? Entre os impressos, inclui as crônicas da coluna Cinematógrafos, né? Publicadas no jornal Estado de São Paulo, entre 26 e 42, e outros artigos de autoria ou sobre o titular. Constam ainda muitas primeiras edições autografadas da obra do poeta. Então dá para ver que é um acervo bem completo. Muito do que o Duílio comentou aqui, da trajetória do Guilherme de Almeida, se espelha nesse arquivo, né, nesse acervo. Pode passar, por favor. Aqui, então, temos um cartão postal do mausoléu. E aqui, esse caderninho é o manuscrito do Nós, que está lá também, está no acervo. E aqui também uma fotografia de ele junto com o Drummond no lançamento de um dos livros dele. Pode passar. O tratamento arquivístico. Após a chegada do fundo ao SEDAI, demos início às etapas de limpeza, higienização, acondicionamento e listagem. Então, como eu falei antes, o acervo estava bem sujo, em condições muito difíceis mesmo de conservação. Então foi necessário primeiros socorros, né? Fizemos toda a limpeza com trincha, pincéis, limpeza manual de folha a folha do acervo, tiramos os clipes metálicos, os objetos metálicos. Foram feitos alguns processos de conservação, os documentos que estavam muito danificados, então precisavam de uma restauração imediata. Foram retirados, as fotografias foram retiradas dos invólucros que estavam, que muitas vezes não são adequados, né, para a conservação, foram colocadas em invólucros de papel neutro e jaqueta de poliéster, que são os adequados para a conservação. E esses processos visaram manter a integridade do acervo e proporcionar mais segurança no manuseio e guarda da documentação. Então foi feito esse processo minucioso de conservação. Também foi feita uma listagem bem detalhada, apesar de não ser uma organização arquivística, é uma listagem ainda. É possível consultar essa listagem e encontrar a documentação citada aqui. Então, se alguém tiver interesse em pesquisar, eu inclusive já enviei para algumas pessoas essa listagem, a Renata tem, né? Se alguém quiser, eu posso enviar também, depois me deixam o e-mail que eu posso enviar. É possível encontrar a documentação. Os próximos foi também realizada uma descrição arquivística, né, a nível macro, que é nível de fundo, então uma descrição mais geral do fundo, que já está no nosso guia de acervos, constante na nossa página, na página do SEDAI. E também tem essa descrição no Pesquisar, que é a base de dados que eu comentei. Os próximos passos serão, então, a conservação de todo o fundo, a conservação detalhada, onde a gente faz processos de restauro com papel japonês,
onde tiver perda de suporte, estabilizamos o documento, fazemos todo o processo para que ele não sofra mais danos, né? A gente faz o que nós chamamos de conservação preventiva, que é quase que uma medicina de família, assim. Então a gente gosta de brincar que nós não somos assim aquele socorrista que vai lá ressuscitar o documento. A gente prefere estabilizar o documento para que ele não precise chegar nesse ponto, né? E aí o próximo passo então, é a conservação, a organização, a classificação e descrição arquivística, aí seguindo os critérios da arquivística mesmo, quando a gente respeita a trajetória dessa pessoa para fazer esse quadro de arranjo, essa classificação, né? Mantendo a organicidade desses documentos. E depois, por último, a digitalização dos documentos e a inserção em base de dados. Eu gostaria muito de destacar que acervos como esse do Guilherme de Almeida, que estavam antes em coleções particulares, se beneficiam muito quando chegam às instituições de memória, como o SEDAI, porque eles alcançam um novo status, né? Eles começam a ser vistos, é possível você pesquisar, coisa que é mais difícil quando está em coleções particulares, eles ficam mais inacessíveis. Além disso, todo o cuidado que as instituições têm, né, para a preservação dessa documentação garante a longevidade desse acervo, né? Não vão se deteriorar rapidamente e perder os documentos que são de importância ímpar. Então, todos os documentos que compõem o acervo, não só do Fundo Guilherme de Almeida, mas dos outros titulares, são documentos únicos, são documentos de arquivo. Então, até foi uma pergunta, né, se nós emprestamos documentos. Nós não emprestamos documentos porque os documentos são de caráter histórico. É possível a consulta. Então, a consulta é possível, é pública. O SEDAI é uma instituição dentro de uma universidade pública, então nós damos acesso a qualquer tipo de pesquisador, mediante um cadastro, identificação e alguns cuidados básicos no manuseio. Então qualquer um pode ir lá e pesquisar na nossa sala de consulta. Nós também temos um serviço de reprodução de documentos, se for necessário, o pesquisador precisar de reprodução em alta resolução, nós fazemos esse serviço também. Tá? Então, eu agradeço o convite novamente, agradeço a oportunidade de mostrar o nosso trabalho em nome da equipe toda do SEDAI e espero a visita de vocês. Claro. Há uma previsão de digitalização desse fundo, né? Então, como eu comentei, a digitalização é o último passo que a gente faz na organização de todo o fundo. Primeiro vem os processos que são mais importantes para a salvaguarda do arquivo, que é a conservação e a organização mesmo desse fundo, né? Nós, atualmente, estamos organizando o Fundo Flávio de Carvalho, entre os fundos pessoais. Quando nós terminarmos o Fundo Flávio de Carvalho, que eu imagino que terminamos ainda esse ano, o próximo da lista é o Guilherme, com certeza. A gente ainda tem que passar pela comissão do SEDAI, mas eu até já avisei a equipe que pela importância, pelo volume, pela integridade, é muito importante que a gente até passe o Guilherme na frente da fila, né? Porque tem muitos outros que entraram antes dele, mas possivelmente ele será o próximo. Mas é aquilo que eu falei, se precisar de digitalização de alguma coisa, nós fornecemos a digitalização feita lá mesmo. Tá?